a todos, nós estamos com o programa Irmãos Animais e o nosso objetivo é justamente de passar um pouquinho mais da espiritualidade dos animais para vocês. É um programa que entende que somos todos espíritos, somente em estágios evolutivos diferentes. E eu sou a Ivani Lima. E eu sou o Ricardo, e nós convidamos a todos a conhecer o nosso trabalho no Centro Espírita Alta de Souza, o trabalho do Grupo Irmãos Animais. Todas as segundas-feiras, às 8 horas da noite, tem o trabalho assistencial, o trabalho fraterno para os animais. Então estão todos convidados para virem os tutores dos animais, para assistirem uma palestra, para tomarem o passe, né, e receberem toda a bondade e o amor, né, dos espíritos através do passe. E também convidamos a todos a se unirem a nós, uma vibração em favor dos animais. Você que não pode comparecer ao centro, pode também se unir à nossa vibração, fazendo uma oração, elevando o seu pensamento a Deus. Também às 8 horas da noite, todas as segundas-feiras, nós fazemos um trabalho de vibração pelos animais. Também você que quiser participar do tratamento espiritual à distância, pode mandar um e-mail, né, para o e-mail marcelbenedetti.com, marcelbenedetti@terra.com.br, e também pode acessar o site, né, para estar vendo, né? E o nosso site é o marcelbenedetti.com. E através do site vocês podem encontrar o curso de espiritualidade dos animais completo. Esse site foi feito especialmente para todos aqueles que têm interesse na espiritualidade dos animais. É um site que tem o intuito de provar a espiritualidade deles, inclusive pela ciência. O nosso objetivo no nosso programa é justamente passar para vocês as partes mais importantes e tudo que existe sobre a espiritualidade dos animais, se eles têm alma, se eles têm espírito, o que é alma, o que é espírito, quanto tempo eles podem ficar no plano espiritual, se eles retornam para a nossa casa depois que eles desencarnam, como é que é feita essa transição, o que eles sentem depois que desencarnam, e nós poderemos provar e comentar sobre todos esses assuntos com vocês através da doutrina espírita, através de Allan Kardec e da falange do Espírito da Verdade. Nós vamos começar hoje com a alma dos animais. O que será que acontece com eles? Eles têm alma de verdade? E nós vamos provar com um livro, inclusive, do Marcel Benedetti, que é Os Animais conforme o Espiritismo. Tudo que tem em Kardec a respeito da espiritualidade dos animais. E nós começamos falando na pergunta 24. É uma perguntinha curta do Livro dos Espíritos, que o Kardec pergunta assim: o espírito é sinônimo de inteligência? E os espíritos respondem: a inteligência é um atributo essencial do espírito. Uma e outro, porém, se confundem num princípio comum, de sorte que para vós são a mesma coisa. Kardec fez essa pergunta em dúvida se os animais tinham, se as pessoas tinham. Na época de Kardec, as pessoas não tinham a consciência de que os animais tinham alma, mas também não tinham a consciência de que a mulher tivesse alma, os negros também não tinham alma. E aí o que nós vemos é uma congruência, né, um acordo entre a ciência e o espiritismo, né? Então o que justamente está falando do espiritismo? Que a inteligência é um atributo da alma, né? E o que nós vemos pela ciência? Se a gente for lembrar de René Descartes, o que ele pensava? Ele pensava, Justamente pensava. Ele pensava, eu tenho uma dúvida, então eu duvido, logo eu penso, logo eu existo, né? Então a dúvida que ele tinha era um sinal que ele pensava e que ele existia, e ele existindo, conseguindo ter essa dúvida, ele era um ser inteligente e possuía uma alma. Então o que a gente vê? A ciência e o espiritismo se unindo, né, para mostrar que a inteligência é um fator, né, de que existe uma alma. E justamente depois, mais para frente, o René Descartes ele era contra a ideia que os animais tinham alma, até por uma circunstância histórica, né? E mais para frente o que a gente vê? Vê que ele falava que os animais não se comunicavam, então eles não tinham alma, e tratava eles como uma máquina, um objeto. Mais para frente o que a gente consegue ver? Consegue com uma ciência menos preconceituosa, uma ciência menos especicista, consegue ver que os animais se comunicam. Uma formiga consegue comunicar para outra formiga onde tem um alimento,
Um golfinho chama o outro golfinho pelo próprio nome, tem um nome próprio. A única diferença é que em vez de falar ele assovia, né? Então, começa a se definir que os animais conseguem se comunicar, então eles também têm uma alma, porque esse era o parâmetro que o Descartes usava para julgar a alma. E mais para frente o que a gente vê, né, que eles também têm a inteligência e o pensamento, e o Manifesto de Cambridge em 2010 provou também isso, né? Então se unem as duas coisas, a ciência e o espiritismo. E como ele disse aqui, os espíritos disseram que os animais têm inteligência. E isso é um atributo do espírito. Portanto, vamos diferenciar um pouquinho o que é alma, o que é espírito. A alma é o espírito encarnado. A diferença é unicamente essa. Quando nós estamos encarnados, eu possuo alma, o Ricardo possui alma, os animais possuem alma também. E nós podemos concluir que os animais, quando estão encarnados, eles têm a alma também. Desencarnando, ou na nossa linguagem vulgar, morrendo, eles se passam a se tornar espíritos. E nessa pergunta 24, ele também relata que é tudo a mesma coisa, e na verdade é. Não há motivos para confusão a respeito da espiritualidade dos animais. E à medida que o programa for acontecendo, nós vamos conseguir, conversando sobre isso com vocês, vamos conseguir provar isso através da doutrina espírita. Em outra pergunta, na 25, ele fala assim: essa união é igualmente necessária para a manifestação do espírito? Ele faz um parêntese. Entendemos aqui, por espírito, o princípio da inteligência, abstração feita da individualidade que por esse nome se designam. Nós escutamos muitas vezes que os animais têm princípio inteligente e não espírito. Pergunta 23 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta o que é espírito. Ele pergunta isso à espiritualidade e eles respondem: é o princípio inteligente do universo. Portanto, não há diferença. Se admitimos que os animais têm inteligência, eles têm, portanto, o princípio inteligente. Admitindo que se tem princípio inteligente, eles têm alma. Portanto, se une tudo na mesma coisa, né, Ricardo? Fica tudo definido só com algumas diferenças de nomenclatura que são supervalorizadas justamente pelo preconceito e pelo orgulho, né? Então, o orgulho e o preconceito faz com que essas diferenças de nomenclatura, que são a mesma coisa, que são sinônimos, né, elas acabam sendo supervalorizadas e acabam criando uma confusão. Mas se a gente for ver, mesmo aqueles que acham que os animais não têm inteligência, que não têm raciocínio, que só têm instintos, mais para frente a gente vai ver, nós vamos ver que na pergunta, mais para frente em outras perguntas, Kardec pergunta o que é o instinto e eles falam que o instinto é um tipo de inteligência, uma inteligência sem raciocínio. Então até aqueles que consideram os animais sem ter a capacidade de raciocinar, mas só com instintos, já estão considerando que eles têm uma alma, porque o instinto é um tipo de inteligência. E como a inteligência se confunde com o espírito, né, porque é um atributo tão importante que se confunde com o espírito, então se eles têm uma inteligência, mesmo que não seja raciocinada, está provado que eles têm, né, o espírito e têm a alma quando estão encarnados. A gente continua também com uma questão do Livro dos Espíritos, a 606, que ele fala assim: onde os animais tiram o princípio inteligente que constitui a alma de natureza especial de que são dotados? Resposta dos Espíritos: do elemento inteligente universal. O que significa esse elemento? É o mesmo elemento que constitui a nós mesmos, é o princípio vital. Então, Deus, a gente tem que partir do princípio, como diz no Livro dos Espíritos, o que é Deus? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Se partirmos do princípio de que Deus é todo justiça, todo bondade, como diz aqui mesmo no Livro dos Espíritos, Ele não vai criar nada sem utilidade. Portanto, criar um ser que não tem nenhuma utilidade, que não vai evoluir, não é um atributo que a gente possa atribuir a Deus, né? E mesmo pela própria estrutura, né? Para que ele teria um cérebro se ele não fosse utilizar, né? Então, a maioria dos animais tem o cérebro, tem uma estrutura nervosa, tem todo um preparo para poder ter pensamentos, para poder ter inteligência, para poder ter reações, né? Então, esse pensamento é válido. Pergunta 606A. Então,
emana de um único princípio a inteligência do homem e dos animais? Resposta dos espíritos: sem dúvida alguma, porém no homem passou por uma elaboração que a coloca acima da que existe no animal. Essa pergunta eu acho muito interessante, né, Ricardo? Porque nós vemos aqui uma questão extremamente importante, de que nós passamos por todas essas fases. Nós estagiamos, como diz no começo do Livro dos Espíritos, do átomo ao arcanjo. Portanto, nós passamos por essas fases. E também se diz no Livro dos Espíritos que não há demérito algum. Nenhum gênio vai se sentir ofendido por ter sido feto um dia. Nós passamos por essas fases porque nós precisamos da evolução. E a gente não pode esquecer que Deus criou o homem simples e ignorante. Todos candidatos à angelitude. Então, não seria justo ter criado o ser humano à parte, nem os animais. Então, nós passamos por todas essas fases até acrescentar novas experiências, adquirirmos novas experiências, para um dia, daqui a milênios, chegarmos à angelitude, não é, Ricardo? E não é vergonha nenhuma, né? Ninguém tem vergonha de ter feito o jardim da infância, ter feito pré e agora ser formado, ser um médico, ser um engenheiro, ser uma pessoa que fez uma faculdade. Não é vergonha nenhuma ter passado pelo pré, pela primeira série, pela segunda série. Vergonha é perder o tempo, né, repetindo de série. Mas não é vergonha nenhuma a gente estar justamente aprendendo e aproveitando o tempo. Então a única diferença que tem dos animais para os humanos, e dos humanos para os arcanjos, né, para a espiritualidade mais evoluída, é o tempo e justamente o aproveitamento desse tempo. Né? Um aluno pode ficar 2, 3 anos na segunda série, se ficar teimando no erro, se ficar teimando em não querer aprender a lição que está sendo passada, ou então ele pode ficar 1 ano só, que é o normal, e continuar estudando. Então a única diferença que tem dos animais para a gente é justamente o tempo e o aproveitamento desse tempo. Um dia eles vão ser humanos, assim como um dia nós humanos vamos ser arcanjos também. E vai se fechar o ciclo do átomo até o arcanjo. Né? Não, sem dúvida, né? E também nós lembramos uma questão extremamente importante, de que Deus, repetimos novamente, que Deus não cria nada à toa. Então, não seria uma parte de sua bondade criar seres para que não tivessem mais nenhuma utilidade, que não evoluíssem, que não pudessem usufruir um dia da condição de anjos, de arcanjos, né? E nós continuamos com o Livro dos Espíritos e a questão 607, que nós consideramos essa questão, essa e a próxima, que é a 607 já, questões de extrema importância. Eu gostaria de ressaltar aqui que a doutrina espírita é uma doutrina que não dá para nós estudarmos uma única vez, que é necessário que nós sempre estejamos em contato com ela, porque a cada vez que a gente relê, muitas vezes a mesma pergunta, nós compreendemos alguma coisa a mais. E a doutrina espírita não é fácil. E é uma doutrina complexa e que nós temos que prestar muita atenção para poder entender cada questão e cada minuciosidade que ela tem, né? E nessa questão 607, diz assim: dissestes que o estado da alma do homem, na sua origem, corresponde ao estado da infância na vida corporal, que sua inteligência apenas desabrocha e ensaia para a vida. Onde passa o espírito essa primeira fase do seu desenvolvimento? Olhem a resposta fantástica dos espíritos. Numa série de existências que precedem o período a que chamais humanidade. Já fica claro, bem, né? Claro, né? Fica bem claro que passa por uma série de períodos, justamente entre os animais que são mais próximos e antes até pelas plantas, né? Pelos minerais depois. Então fica bem claro que tem uma fase, né, anterior à humanidade. Então ninguém é criado do nada já como humano, né? Porque seria até uma coisa injusta. Então o humano não aparece do nada já, né? O espírito não aparece só no humano, né? Justamente porque ele vem de uma fase anterior, que é a fase dos animais, né? Então não aparece só no humano. E a gente aqui acrescenta que a fase da animalidade vem desde os insetos, né? Que é uma questão que sempre está em pauta muitas vezes, e que a evolução se segue, né? E à medida que nós fomos
passando nos nossos programas, nós vamos conseguir esclarecer melhor sobre todas essas fases. E a gente repete que o mineral também tem alma, gente. Para quem já ouviu falar do livro de Richer, Experiências Psíquicas por Trás da Cortina de Ferro, que é a história dos russos que fotografavam, conseguiam, através das câmeras Killian, fotografar a alma. E eles conseguiam fotografar uma aura muito forte de coloração azul na pedra. É o que o Leon Denis, de forma muito poética, nos disse, que a alma dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal e desperta no homem. É a mesma alma que, a partir do momento que vai evoluindo, vai adquirindo corpos mais evoluídos também. Então lembremos, quando pensarmos nos animais, vamos lembrar de Deus, que é uma criatura de Deus como nós, portanto são nossos irmãos. E não é porque nós não conseguimos entender as coisas que elas não existem, né? Então, ainda nós não temos a capacidade nem o merecimento de entender como se passa as coisas, como que de um mineral vai para um vegetal, do vegetal para um animal. Existem algumas dicas, existem algumas situações que são mais ou menos perceptíveis pela lógica, mas nós não temos ainda essa capacidade para poder entender definitivamente, claramente, e nem para poder estar mostrando, né, pela ciência e tudo. Mas quando nós formos for meritório, nós sabemos essas coisas e for uma coisa que nós tivemos a capacidade de não estar julgando, não estar tendo preconceito, não estar tendo a vaidade e orgulho atrapalhando, possivelmente nós vamos descobrir tudo isso como se dá. Né? Por enquanto nós sabemos que é do átomo até o arcanjo, mas não sabemos com certeza como que se dá essas mudanças, como que se dá essas alterações para essa evolução ir se concluindo. Né? Até porque nós não temos nem a capacidade ainda intelectual para descobrir isso e nem temos a capacidade moral de enfrentar um preconceito, enfrentar uma vaidade que está enraizada dentro de nós. Né? E nós temos também que perceber, né, Ricardo, que a nossa condição humana não é a melhor condição do mundo. Ainda nós fazemos parte de um planeta de provas e expiações, ainda em processo, que esse processo, como diz, vem desde Kardec, ainda o processo da Terra de transformação para o mundo de regeneração. A gente só vai conseguir realmente participar desse mundo de regeneração quando nós conseguirmos respeitar aos seres que nós consideramos menores, ou então uma palavra que eu particularmente não gosto muito, que inferiores a nós. Quando nós aprendemos a respeitar essas criaturas, não só os animais, mas os vegetais, inclusive as pedras também, os minerais, porque eles também têm alma, né? Aí sim eu acho que nós vamos conseguir nos preparar para um dia habitar esse mundo de provas, deixar esse mundo de provas e regenerações, para poder realmente ter merecimento de participar do mundo de regeneração. A hora que nós conseguimos identificar o semelhante, que é aquele que Jesus pede para que nós amemos, né? Que Jesus pede para que amemos nós e a eles como a nós mesmos. Identificar o semelhante no nosso irmão de espécie, no nosso irmão de outra espécie, no nosso irmão que é de outro reino, né? Que são as plantas, né? Então, quando nós conseguimos amar a todos os semelhantes e considerar todos eles como semelhantes, nós vamos estar prontos, né, para uma regeneração. E aí, finalmente, nós vamos realmente conseguir entender o que é Deus. Porque enquanto nós não aprendermos a respeitar as suas criaturas como irmãos, não aprender a respeitar as suas criações, que os animais é uma criação de Deus, repito, não dá para negar, nós não vamos conseguir entender direito o que é Deus. Por isso que na questão 610 do Livro dos Espíritos ele completa que a fase de humanidade é a fase que Deus escolheu para começar a conhecer. Nós estamos começando a conhecer a Deus. Só vamos conhecer de verdade quando aprendermos a respeitar a todos os seres como nossos irmãos, em corpo e espírito. E o nosso programa está acabando, né? Nós agradecemos a todos que estão na audiência, né? Que estão nos vendo, e logo nós estaremos de volta.